Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Não se esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esta mensagem. Eu quero convidar você também a me seguir nas minhas redes sociais, você será muito bem-vindo. Eu vou deixar o meu link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe. E a palavra que eu quero compartilhar com você da parte do Senhor se encontra em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bem, quando nós olhamos para essa palavra, o que nós podemos aqui logo perceber é que o profeta Abacuque, no versículo 17, ele vai relatar aqui as várias possibilidades de uma série de acontecimentos negativos. Sempre que nós olharmos aqui esse versículo, especialmente o 17, nós vamos ver aqui uma série que vai de cima a baixo, do começo ao final, de possibilidades, de acontecimentos negativos. Amém? Mas eu quero chamar a sua atenção ainda que quando nós falamos de acontecimentos negativos, quantas vezes eu e você, quantas vezes nós ficamos preocupados com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quantas vezes nós ficamos com a nossa alma batida e o nosso espírito afligido por conta dos acontecimentos, e isso nos preocupa por vezes. Isso rouba a nossa paz em muitos momentos, não é mesmo? O excesso de preocupação com as coisas que está acontecendo à minha volta, à sua volta. Talvez você vai se identificar com esta palavra, amém? Mas eu quero chamar a sua atenção ainda que aqui, embora o profeta ele vai relatar uma série de acontecimentos negativo, quando ele diz ainda que se trata de uma hipótese, se trata aqui de algo hipotético, embora isso venha a acontecer. Aí depois no versículo 18 ele vai falar uma coisa interessantíssima. Ele diz: ainda assim eu contudo me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, apesar de tudo isso, ainda que tudo isso ocorra, eu me alegrarei no Senhor, eu terei alegria dentro do meu coração, eu irei me exultar no Senhor. Escute isso. É possível, pastora Karen, nós nos alegrarmos em meio a uma série de acontecimentos negativos? É possível ter alegria em meio a situações ruins que por vezes nós nos deparamos? É possível nos alegrar realmente no meio de todo esse contexto? É possível isso na prática? Bem, quando nós olhamos para essa passagem de Abacuque, que era um homem tão comum quanto eu e quanto você, nós vamos observar no texto que sim, é possível se alegrar mesmo em meio a uma série de acontecimentos negativos. E é isso que o profeta Abacuque vai nos ensinar nesse momento. Amém? Mas o fato aqui é que nós vamos observar que essa questão de se alegrar no momento das coisas negativas ou em meio às coisas ruins que acontecem, isso não está relacionado a um sentimento, mas isso está relacionado a uma decisão. Quando ele coloca todas essas hipóteses diante dele, ele já se coloca como tendo uma decisão de se alegrar, mesmo que tudo isso ocorra. Quando nós falamos de nos alegrar em meio a essa situação,
Isso é uma escolha de vida. Aleluias! Se alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias, é uma escolha de vida, é uma decisão de vida que pouco está relacionado com emoções e muito mais relacionado está com decisões. Amém? E é isso que o profeta vem trazendo para nós aqui. Mas escute, quando nós olhamos aqui para essa figura de linguagem do profeta Abacuque, nós estamos observando que ele se coloca numa posição como se o mundo estivesse ali naquele momento desabando sobre a sua cabeça. Quantas vezes nós nos sentimos assim, quando parece que tudo acontece, parece que tudo vem desabando sobre nós, não é mesmo? Quantas vezes nós estamos nessa situação aqui que o profeta está relatando, mas eu quero chamar a sua atenção para algo ainda. Quando ele coloca todas essas séries de acontecimentos negativos, que muitas vezes eu e você, todos nós estamos sujeitos e por vezes passamos por isso também. O profeta aqui, ele consegue se elevar, ele consegue elevar a sua fé, ele consegue elevar as suas emoções acima, o nível acima dos acontecimentos negativos que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que ele tente fazer tudo isso, e ele faz, e ele consegue, porque quando ele fala com muita propriedade aquilo que ele está falando, que ele está relatando aqui. Mas tem uma coisa, colocar os sentimentos e a fé, por vezes, se elevar acima dos acontecimentos negativos, está muito relacionado ao olhar. Quando eu observo esse texto de Abacuque, eu vejo aqui sobre o olhar de Abacuque. Abacuque aqui, ele tem os seus olhos abertos para isso que nós vamos falar aqui agora. Ele tem o seu olhar iluminado. Muitas vezes é isso também que nós precisamos. O abrir dos olhos, ter os olhos iluminados pelo Senhor, para que nós possamos compreender exatamente as coisas que estão acontecendo, ocorrendo à nossa volta ali. Mas o texto ainda vai dizer que o olhar, quando nós observamos esse olhar do profeta direcionado numa outra direção, isso vai fortificar a sua fé e, em segundo lugar, vai proteger as tuas emoções. Bem, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver aqui que todas essas hipóteses de acontecimentos negativos que o profeta traz aqui para a realidade dele, ele nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está protegendo as suas emoções e ele está fortificando a sua fé. Escute isso. Eu diria que sobre essa questão de direcionar o olhar, enxergar além dos limites das situações negativas, enxergar além dos limites das coisas ruins que estão acontecendo. Este olhar, eu diria que são uma das coisas mais difíceis para o cristão. É uma das coisas mais difíceis para uma pessoa que está nessa caminhada de fé. Enxergar, conseguir olhar além dos limites do problema, além dos limites das adversidades e das coisas negativas que está acontecendo. Escute isso. Mas focar o olhar, não ter essa visão direcionada no lugar certo, mesmo que a pessoa tenha uma caminhada com Cristo assídua, isso naturalmente vai matar a fé. Não olhar na direção certa, não conseguir enxergar além dos limites do problema, isso mata a fé. Isso, na verdade, atinge as emoções
da pessoa. Amém? Isso, na verdade, quando nós vivemos por vista, quando nós vivemos apenas para olhar dentro dos limites do problema, na verdade, automaticamente isso vai nos enfraquecer espiritualmente. E aqui nós aprendemos com Abacuque que Abacuque, ele tem uma estratégia. Amém? E essa estratégia justamente ajuda ele nesse processo de fortificar a fé e proteger as suas emoções. Mas escute isso, quando nós olhamos aqui para essa palavra, nós estamos vendo aqui uma fé. A fé dele, uma fé que não foi abalada e as emoções que também não foram atingidas. Mas escute isso, preste atenção. A fé, ela pede visão e não vista. Eu vou repetir. A fé pede para mim e para você visão e não vista. Viver por vista, isso mata, isso enfraquece a fé. E, na verdade, quando nós falamos desse contexto aqui, viver por uma visão e não viver por vista, isso é uma coisa que a fé, ela pede isso. O justo viverá da fé, o justo não viverá por vista. Então a fé pede uma visão além dos limites e não se limita apenas na vista, naquilo que está acontecendo ali naquele momento. E você pode me dizer, pastora Karen, isso é utopia? Não, isso não é utopia, isso é convicção. Convicção. Quando nós vamos analisar esse texto, nós vamos observar aqui que o profeta Abacuque, ele faz 6 citações dentro desse texto. A primeira citação que ele faz é: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça. O que nós vamos observar aqui é que é uma hipótese. É algo hipotético, mas quando nós olhamos aqui, ele traz uma verdade fundamental para minha e para a sua vida. Aqui ele está se antecipando, aqui ele está se preparando, aqui ele está preparando a sua fé, preparando as suas emoções. E isso é uma coisa que pode nos ajudar muito, porque por vezes nós somos pegos de surpresas, por vezes nós somos pegos despreparados. E o cristão é importantíssimo que ele se prepare, que ele esteja sempre preparado nessa caminhada de fé. E isso o profeta Abacuque vem nos dando aqui como uma lição fundamental. Ele se antecipa, porque isso não era uma realidade que ele estava vivendo naquele momento. Era uma realidade que ele poderia vir a viver. Então ele se antecipa e ele se prepara. Quantas vezes o que falta para nós é uma preparação para que nós possamos nos colocar acima das dificuldades e não ser atingidos por ela. Amém? Mas em segundo lugar aqui, ele vai fazer a segunda declaração. Ele diz: nem que haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira. Quando o profeta ele faz essas duas colocações, ele está aqui retratando uma escassez. Ele está aqui falando na verdade, de uma necessidade fundamental, uma necessidade básica do ser humano. Olha, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja o alimento, ainda assim, com tudo isso, ele está aqui retratando das necessidades básicas do ser humano. E aí depois, em terceiro lugar aqui, ele vai fazer mais 3 citações. E aí ele diz: e ainda que os campos não produzam o alimento. Depois, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas é arrancadas, tiradas. Ele diz: ainda que não haja gado nos currais. Ele está se referindo às impossibilidades da vida. Aleluias. Ele está se referindo às impossibilidades. E quando ele diz aqui no texto, ainda que,
Esta é a maior afirmação de fé que um homem pode fazer. Ainda que tudo isso ocorra, ainda que tudo falhe, ainda que tudo falte, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Olha isso aqui. Na verdade, o que o profeta está fazendo aqui? Ele pega todas essas situações, ele pega todos esses meios, ele pega todos esses recursos, ele pega todas essas impossibilidades, ele junta tudo. E depois que ele junta tudo, o que ele faz? Ele declara, ele reafirma, ele afirma para si mesmo as suas convicções. Aleluias! Ele afirma, ele reafirma para si mesmo as suas convicções. Amém? Agora, quando ele faz isso, quando ele tem essa postura, o que está acontecendo por detrás dessa postura? A fé dele está sendo fortificada. As emoções dele estão sendo protegidas. Sabe, eu me lembrei de uma coisa agora, eu vou compartilhar com você rapidamente. Quando Jesus ele estava prosseguindo, caminhando com os discípulos, imagine, ele estava prosseguindo caminho à cruz. Em pouco tempo ele teria que enfrentar a cruz. E sobre essa questão de fortificar as emoções e proteger, fortificar a fé e proteger as emoções, Jesus faz muito isso ao longo da sua caminhada. Eu vou fazer uma citação aqui apenas. Quando ele está caminhando com os seus discípulos, e aí ele encoraja, ele ensina os seus discípulos a proteger as suas emoções para aquilo que eles teriam que enfrentar mais adiante. Ele vira para os seus discípulos e diz assim para eles: olha as aves do céu, observe os lírios do campo. Quando Jesus está fazendo isso, na verdade, Jesus está ali protegendo as emoções. Imagine você que você acorde pela manhã e você abra a janela do seu quarto e está um dia nublado. Como que você protege as suas emoções? Como que você prepara as suas emoções para os desafios que você vai enfrentar naquele dia? Bem, preste atenção. Na verdade, ao abrir a janela, você tem duas opções. Olhar para o céu nublado e pensar: puxa vida, chuva, não poderia ter um dia ensolarado? Pronto. As suas emoções já estão vulneráveis e você ficará vulnerável todo esse dia. Ou você tem uma outra opção: abrir a janela e falar: graças a Deus, glória a Deus, como que essa chuva é uma chuva abençoada, vai regar a terra. Oh Senhor, obrigado por esta chuva que o Senhor enviou. Pronto, você já vai sair da tua casa diferente. Você já protegeu as tuas emoções. Você está preparado e apto para vencer qualquer dificuldade que você porventura vier a viver. Amém? Na verdade, Jesus faz isso. É um mecanismo. Jesus faz isso. Olha, olhe as aves do céu. Olhe, como assim? Você está caminhando para um momento difícil. Você vai ter que enfrentar um grande desafio logo à frente. E o Senhor está encorajando você a olhar e a observar e apreciar a criação do Pai. Por que isso? Para proteger e preparar as emoções dos seus discípulos. Amém? Bem, quando nós falamos nisso, isso é muito importante. Quando nós falamos acerca dessa ação, dessas declarações aqui do profeta, preste atenção aqui nesse texto. Ele declara: eu confiarei no Deus da minha salvação. Quando ele afirma isso para ele mesmo, o que está acontecendo aqui? Na verdade, é como se ele estivesse dizendo para si mesmo, se preparando, se antecipando para, porventura, vier a enfrentar essas situações. É como se ele estivesse aqui dizendo: eu sei o que fazer. Porventura, eu confiarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei exatamente o que fazer quando isso acontecer. Eu sei exatamente o que fazer. Em segundo lugar, sabe o que está acontecendo quando ele reafirma isso para ele mesmo? Na verdade, aqui ele está atingindo o auge
da sua fé. Ele está atingindo o pico mais elevado da sua fé, quando ele afirma para si mesmo: ainda que tudo aconteça, eu confiarei no Deus da minha salvação. Amém? Aleluias! Quantas coisas Abacuque não tem para nos ensinar, não é mesmo? Mas eu quero dizer uma coisa ainda com você aqui. Ele se coloca numa posição aonde a fé dele e aonde as emoções dele se torna inatingível. Aleluias! Ele coloca a comunhão com Deus acima dos problemas. Ele coloca a sua fé acima dos seus problemas. Ele coloca as suas emoções aqui acima dos seus problemas. Aleluias! Abacuque aqui, ele declara que embora tudo isso venha a ocorrer, ele vai se alegrar. Ele está se colocando acima. Aleluias! Ele está mantendo, ele está reafirmando as suas convicções para ele mesmo. Escute, uma outra coisa que nós podemos observar aqui é que Abacuque, ele está mantendo, reafirmando as suas convicções no lugar certo, mantendo as suas convicções no lugar correto. Aleluias! E isso vai fazer da fé dele uma fé inabalável e as emoções inatingíveis. Escute isso. Quando nós olhamos para tudo isso daqui, quando vemos o comportamento e a postura de Abacuque, ele poderia ter agido de forma diferente? Sim. No momento como esse, com tantas coisas, uma série de acontecimentos negativos, ele poderia ter pensado: meu Deus, e agora? Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me socorre. Senhor, o Senhor me abandonou. Meu Deus, eu não tenho o que fazer. Meu Deus, está tudo acabado. Ele poderia ter tido este comportamento? Sim, ele poderia. E você? Se você passasse por uma situação dessa como Abacuque, se você estivesse nessa mesma situação de Abacuque, como seria a sua reação? Como você agiria com a sua fé? Isso mataria a sua fé? Pense um pouco sobre isso. Quando nós olhamos aqui para o comportamento do profeta Abacuque, embora ele pudesse sim ter todas essas reações e pensar dessa forma, mas ele não o faz. Ele, pelo contrário, ele estrategicamente, ele age de uma forma totalmente oposta. Por que ele faz isso? Porque se ele tivesse agido dessa maneira, se desesperando, se desencorajando, se desmotivando, afligindo e oprimindo a sua alma, o que isso iria acontecer? Ele estaria dificultando as coisas para ele mesmo. Ele estaria matando a fé dele. Ele estaria minando todas as suas energias. Aleluias! Ele estaria enfraquecendo e até correndo risco de morrer espiritualmente, se ele agisse dessa forma. Então o profeta, ele entende isso. Amém? Então ele age de uma forma totalmente oposta. Ele facilita porque ele precisa prosseguir. Todos nós passamos por lutas, momentos negativos, mas nós precisamos prosseguir. E o profeta aqui, ele vem nos dar essa lição, para que a gente não venha nós mesmos dificultar a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Amém? Mas escute isso. Quando nós olhamos aqui, eu apresentei para você 2 pontos, 2 situações. Ver como o profeta estava vendo ou ver de uma outra forma, bem negativa. Sempre haverá 2 caminhos. Sempre haverá 2 opções. Aleluias. Nós sempre vamos poder escolher entre correr para Deus e correr de Deus. Confiar em Deus ou confiar em nós mesmos. Confiar no sistema deste mundo ou confiar no governo de Deus. Sempre haverá 2 caminhos. Isso todos os dias nós teremos a oportunidade de decidirmos qual dos 2 caminhos nós queremos prosseguir. É como eu dei o exemplo para você da janela. Ao abrir a janela, o
tempo nublado? Você tem duas opções, duas escolhas a fazer. Uma irá encorajar você, outra irá desmotivar você para enfrentar as suas lutas diárias. Amém? Mas escute isso. Ainda que a gente passe por todas essas situações, o fato aqui é que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Um tempo onde há uma inversão de valores muito grande. Ou seja, a vida vale pouco, né? Nós vemos as pessoas perdendo as suas vidas por muito pouco. Na verdade, a posição hoje em dia está valendo mais do que de repente uma boa comunhão, um bom relacionamento, uma boa amizade. Então o que nós estamos vendo é uma inversão dos valores essenciais para a nossa vida. Amém? Nós vamos observar aqui que o amor se esfriou, né? Os objetos, as coisas passaram a ser mais valiosas, a ter mais valor do que, por exemplo, a vida, as pessoas, o ser humano, a comunhão. Amém? E na verdade, tudo isso tem tornado as pessoas, o ser humano, mais tristes. Tudo isso tem feito das pessoas incompletas. Tudo isso tem tornado as pessoas infelizes, com um buraco dentro de si que não é preenchido nunca. E de uma certa forma, o ser humano vai buscar preencher esse buraco em várias coisas, em várias situações. E por vezes vai buscar preencher isso em coisas que não preenche. Aí você vai dizer para mim assim, mas por que, pastora? Coisas que não preenche. Porque na verdade as pessoas estão buscando uma realização. Elas estão buscando se realizar nas coisas que não podem tornar elas realizadas. As coisas que o Senhor nos proporciona, as coisas que estão à nossa volta para nos servir e não para nos realizar. Amém? Nós não podemos nos realizar em coisas momentâneas, em coisas passageiras. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Então é isso que Abacuque ele compreende aqui, e isso faz com que a sua visão venha romper com os limites das coisas que estão à sua volta. Amém? Agora eu quero dizer aqui uma coisa ainda para você. Por essa razão, nós estamos observando que as pessoas estão com uma fé mais frágil, com as suas emoções mais abaladas, porque tudo isso, essas inversões de valores, tem feito com que as pessoas sejam desmotivadas, né? Desencorajadas, causa essa tristeza nela, tornando elas mais tristes e incompletas. Agora, como resolver isto, pastora Karen? Como nós podemos mudar isso? Escute isso. É preciso voltar. É preciso se reencontrar com Deus. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar à origem real de todas as coisas. Ouça, as circunstâncias, a série de acontecimentos negativos aqui não desencorajou o profeta, não desencorajou Abacuque. Agora, como Abacuque conseguiu tudo isso? O segredo da fé de Abacuque foi reafirmar, direcionar o seu olhar no lugar certo, fixar os teus olhos em Deus. Amém? Aleluias. Ele não fixou os olhos nas coisas que estavam acontecendo. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastora Karen, então ele estava ignorando as coisas ruins que estavam acontecendo? Não, ele não estava ignorando as coisas ruins, ele estava vendo tudo de ruim que estava acontecendo. E era justamente por esse motivo, por essa causa, que ele tem esse posicionamento, que ele se coloca de uma posição diferente. Era justamente porque ele estava enxergando tudo isso que estava à sua volta, e ele estava trabalhando nisso para fortificar a sua fé e proteger as suas emoções. Amém? Ele estava se preparando para viver tudo isso e de uma forma com que todas essas coisas não o abalasse e não o atingisse. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Vamos imaginar que você sente sede.
Quando você sente sede, o que você faz? Eu, por exemplo, quando eu estou com sede, eu venho até onde tem água. E eu tomo água para matar, saciar a minha sede. Imagine que muitas pessoas estão vivendo esse momento de sede, estão sedentas por algo, estão com sede no seu interior. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão buscando saciar essa sede em lugares, em coisas que não podem saciá-las. Se você precisa de água, se você está com sede, você precisa ir ao lugar apropriado, aonde há água para beber. Mas as pessoas estão buscando saciar a sua sede nos lugares e em coisas que não há água para beber, que não há água para saciar essa sede. Mas escute isso, eu quero dizer algo para você aqui ainda. Eu tenho uma boa notícia. Quando aquela mulher estava à beira daquele poço e Jesus entra naquela cidade para falar com aquela mulher, escute, ele diz para ela o seguinte: mulher, se tu soubesses quem é aquele que fala contigo, então tu me pedirias água e eu lhe daria da água da vida e você não mais teria sede. Aquela mulher tinha uma necessidade dentro de si, ela tinha um vazio dentro de si. Aquela mulher estava com sede, mas não era da água que estava no fundo daquele poço, mas era da água da vida. Aleluias, era da presença do Espírito, a presença do Senhor ali com ela. Somente Ele era a fonte inesgotável para saciar aquela sede. Mas escute ainda, quando nós olhamos para essa palavra aqui, eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, que o Senhor venha para saciar toda a sede que há no seu interior, amém? Que o Senhor use esta palavra para te iluminar, abrir os teus olhos, para que o Senhor possa te ensinar como fortificar a sua fé, elevar as suas emoções acima de todas as coisas. Escute, ainda que as coisas não estejam à sua volta como você gostaria que estivesse, entenda que Deus é Deus. E Deus, Ele pode colocar tudo aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Mas essa mudança não vai ocorrer primeiramente no seu ambiente. Essa mudança, ela vai começar a acontecer em você. Amém? Então, quando nós olhamos para essa passagem de Abacuque, ele vai aqui expor todo um cenário de coisas ruins que estava ali para acontecer, que estava acontecendo, que ele estava prevendo. Embora ele não pudesse mudar o cenário, mas a mudança que houve nele o colocou acima de todas essas coisas, de modo que ele não foi atingido. Então, entenda isso. A mudança não começa pelo cenário que está à sua volta. A mudança não começa pelo seu ambiente. A mudança começa por você, e o Senhor tem água para você. O Senhor está saciando a tua sede. Ei, escute isso. O profeta alcançou o ápice da fé aqui. O que Deus tem para você é fortalecimento, é proteção nas suas emoções, é mudança, é transformação. Mude os seus valores, aleluias. Aquilo que realmente é importante tem deixado de ser importante, mas você pode fazer diferente. Você pode resgatar o real valor da vida, o real valor da sua existência, essa vida que Deus te deu e que Deus deseja que você viva ela de uma forma bem vivida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus e quero aqui convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos ao Senhor. Amém? Querido e amado Deus, Pai, Senhor, eu quero entregar, Pai, esta pessoa diante da Tua face, perante, Senhor, a Tua face. Quero clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com a Tua mão de milagres, ó Pai. Que o Senhor venha transformar, colocar em cada lugar tudo aquilo que está fora do lugar. Que o Senhor venha mudar todo o ambiente, a começar por esta pessoa que está me ouvindo aqui neste momento. Fortifique a fé
fé, proteja as emoções, Senhor, coloque ela acima das dificuldades, coloque ela acima, Senhor, dos acontecimentos negativos. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor está em volta de Jerusalém, é como os montes de Sião, assim o Senhor está em volta do seu povo. Pai, eu quero clamar a Ti e pedir a Ti, Pai, venha estar em volta desta pessoa, guardando, livrando, protegendo de todo mal, de tudo aquilo que não provenha do Senhor, em nome de Jesus. E você diz aí aonde você está? Amém. E graças a Deus. Se você precisa de oração, de intercessão, coloque o teu nome aí nos comentários e nós estaremos te cobrindo e revestindo de oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos e ela vai te alcançar aí aonde você está, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.